Lilian, filha de Lindalva, que foi entregue para adoção momentos após o parto. Uma atitude que faria Lindalva se arrepender profundamente. Conheci esse rapaz, fiquei grávida. Eu tinha 17 anos. Sem noção nenhuma do que fazer da vida, eu não tinha noção de nada. Eu resolvi esconder a gravidez com medo do meu pai, porque eu morria de medo que o meu pai descobrisse, ele ia me matar. Eu a vi na hora que ela nasceu. Ela tinha um cabelo preto, muito cabelo, e ela chorou. Nunca mais a vi. Eu fui pro quarto depois e pedindo para ver. Eu via chegarem as crianças das outras mães, mas a minha não chegava, porque eu achava que eu ia ver ela mais um pouco. Mas eu não a vi. Hoje somos nós três os mais velhos, né, dessas buscas todas, e nós fizemos um jogo de pessoas. Um ajudava o outro, sabe? Um colaborava com o outro. Aquilo eu comecei a me entusiasmar e eu comecei a achar gente assim. Não me pergunte como, mas eu achava pelo em ovo, mas eu achava pessoa. E a minha busca desenfreada pela minha filha, né? Que eu falei, não é possível, eu tenho que achar ela. Um dia ela resolveu lançar um cartaz na internet. E assim, eu não acreditava que eu estava abraçando a minha filha, que eu procurei tanto, tanto, tanto. E ver que ela estava ali na minha frente, linda, grande, maior do que eu. Meu nome é Lindalva Matos. Com 17 anos eu já trabalhava, não estava estudando, porque na época ou você trabalhava ou estudava. Morava numa comunidade, que na época seria uma favela. Não era uma vida muito fácil. Aliás, não era fácil em hipótese nenhuma, porque tinham muitas coisas erradas, muita lama, não tinha comodidade nenhuma, nada, nada. Eu morava num barraco de madeira, simplesmente que quando fazia um frio, era frio de doer na alma. Mas eu estava ali com meu pai, com minha mãe, meus irmãos pequenos ainda. E eu trabalhava para ajudar no sustento da casa. Comecei a trabalhar numa empresa. Trabalhei acho que 2 anos, um ano nessa empresa. Nesse período eu conheci uma pessoa. A gente, quando é menina, se apaixona tão fácil, né? E para mim ele parecia um príncipe, né? Que vinha para me tirar de tudo aquilo que eu tinha, né? Porque meu pai era assim, uma pessoa totalmente ignorante. Meu pai não aceitava em hipótese nenhuma filha namorando, filha grávida. Piorou, não, isso não podia acontecer. A minha mãe trabalhava muito, poucos estudos, não posso criticá-la, né? Não tinha nem como desabafar com ela. E conheci esse rapaz, fiquei grávida. Eu tinha 17 anos. Sem noção nenhuma do que fazer da vida, eu não tinha noção de nada. Eu só sabia que eu trabalhava, que eu tinha que ganhar dinheiro para ajudar no sustento em casa. Eu resolvi esconder a gravidez com medo do meu pai, porque eu morria de medo que o meu pai descobrisse, ele ia me matar. Porque assim, meu pai ele andava com uma garrucha do lado e um facão do outro. Meu pai não me permitia conversar com nenhuma pessoa que usasse calça comprida. Eu não podia usar calça comprida, não podia pintar a unha, eu não podia cortar cabelo, então assim, era uma coisa assim muito, né? Fiquei grávida. E agora, o que eu ia fazer da minha vida? Eu me senti totalmente perdida, eu só chorava. Eu não comia.
Tanto que eu não engordei, né, na gravidez da Lilian, porque eu não comia, eu não sentia fome. Escondi, eu tive que esconder, porque o medo do meu pai era maior, né? Era aquele medo assim de ele, se ele me colocasse para fora, seria pior. E eu conheci um anjo na minha vida. Esse anjo foi o meu médico. Eu não tinha com quem falar, eu não falava com ninguém. Então, na época, a gente usava aquelas roupas muito soltas, muito largas, né? Que eram aqueles vestidos todos super largos, foi a minha salvação na época. E eu comecei a passar, eu tinha um convênio na empresa que eu trabalhava, eu comecei a passar nesse médico. E um dia eu contei para ele, chorando, que eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, como que eu ia contar para o meu pai. Eu já estava 5 meses. Ele falou, não, eu vou te ajudar, vamos conversar, vamos acompanhar a gravidez, vamos ver o que vai ser, né? Vamos ver para ver se vai dar tudo certo. E nós veremos o que vamos fazer. No final, ele, no dia do parto, já umas 2 semanas antes eu já tinha passado com ele, que seria antes, né, para ver se estava tudo bem. E ele perguntou o que eu queria fazer. Eu falei, eu não sei o que fazer. Eu não posso voltar com ela ou com ele, que eu não sabia o que era, né? Se era feminino, masculino. Eu não posso voltar com ela para casa. Eu não tenho como, meu pai vai me matar. Ele falou, olha, eu tenho uma pessoa que quer ficar com o seu bebê. Comecei a chorar, né? Aí eu concordei, falei, tudo bem, mas vai cuidar bem da minha filha ou do meu filho? Ele falou, vai cuidar muito bem. Passou uma semana, passou 2 semanas, ele falou, olha que você sentiu uma dor assim, 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 porque eu não sabia como era. Porque eu não tinha conversado com a minha mãe, não tinha conversado com absolutamente ninguém. Então você me liga. Me deixou o telefone particular da casa dele. Quando eu senti uma dor estranha, eu estava em casa, num domingo não, numa segunda-feira, eu acho que era um feriado, alguma coisa na empresa, e eu não tinha ido trabalhar. E eu comecei a não me sentir bem, só que eu não sabia o que era, eu fui no orelhão e liguei para esse médico. Falei, então você faz o seguinte, a gente vai se encontrar, você vai passar no consultório, ainda não é hora, você só está sentindo contrações, né? Não é hora ainda, né? Vai demorar um pouco, mas a gente vai se ver amanhã. Então, acho que eram 10, 11 horas da manhã, você passa no consultório que eu te levo para o hospital. Tudo bem assim? Tudo bem. E eu tinha que encontrar uma forma de falar para minha mãe o porquê eu ia sair por alguns dias. Então, eu falei que eu ia num trabalho da empresa, alguma coisa assim, e que eu ia ficar fora de São Paulo e voltaria em 3, 4 dias. Aí tudo bem, era trabalho, né? E lá fui eu no outro dia para o consultório. O Dr. Pedro me levou até o hospital. Lá, passou um dia inteiro e à noite nasceu a minha filha. Eu a vi na hora que ela nasceu. Ela tinha um cabelo preto, muito cabelo, e ela chorou. Nunca mais a vi. Eu fui pro quarto depois e pedindo para ver. Eu via chegarem as crianças das outras mães, mas a minha não chegava, porque eu achava que eu ia ver ela mais um pouco. Mas eu não a vi. O doutor Pedro veio 2 dias depois, me levou para a casa dele, da mãe dele. Ela cuidou de mim por mais 2 dias. E depois eu fui para casa, como se nada tivesse acontecido para ninguém. Depois disso, eu entrei numa depressão muito grande, eu fiquei 1 ano. Eu pedi demissão na empresa, porque eu não queria mais, não queria ver ninguém que me lembrasse, né? Porque eu só chorava. Eu pedi demissão na empresa, eu fiquei em depressão
Eu só dormia, eu não tomava banho, eu não sentia fome. Até que um dia eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu fui procurar trabalho. Desculpa. Isso, esse período que você ia procurar trabalho, logo depois, né? Você ainda tinha 17, 18 anos, né? 4 dias depois que a minha filha nasceu, eu completei 18 anos. 4 dias depois você completou 18. E comecei a pedir demissão da empresa, eu saí de onde eu estava, porque eu não queria ver mais nada que me lembrasse. É como se tudo aquilo tivesse ficado lá atrás, no passado. Então, eu não podia lembrar, porque eu sabia que eu não ia mais encontrar, né, o meu bebê. Arrumei trabalho. Comecei a trabalhar, mesmo assim eu não tinha vontade de nada. Até que um dia tinha um rapaz no ponto de ônibus, ele começou a conversar comigo. Conversar, bater papo, ele me chamou para ir no cinema. E eu levei um choque, eu falei, o que eu estou fazendo comigo? Né? Mesmo largada do jeito que eu estou, então encontrei alguém, porque eu achei que ninguém mais ia me querer. Porque eu tinha sido mãe, eu fui criada de uma forma que a mulher que não fosse mais virgem, já tivesse tido um filho, ela não valia mais nada. Então, eu achava que eu realmente não valia mais nada. Eu não servia para mais nada. Então, eu achava que eu não tinha direito de ter mais ninguém ou de namorar, de nada, né? E nesse dia eu resolvi que eu iria me erguer, eu ia recomeçar uma vida novamente. Todos os dias, no dia do aniversário dela, todos os dias, todo ano, eu chorava naquele dia. Eu cheguei a ir até o hospital, eu ficava olhando do lado de fora, como se me trouxesse, como se fosse me trazê-la de volta, né? Mas eu sabia que não, eu tinha que ter a consciência de que eu realmente não ia conseguir vê-la mais. O tempo passou, toquei minha vida, namorei, depois eu conheci meu marido e eu já tinha tido outros namorados, mas cada vez que eu falava para esses namorados quando eles falavam, nós vamos casar, vamos ter uma vida juntos, quando eu falava isso, eles falavam que eu tinha que ser honesta com eles, eu tinha que falar que eu tinha tido uma filha, que eu tinha sido mãe solteira, e logo em seguida eles me deixavam. Inclusive, até na época, um deles falou para mim assim, eu não vou me casar com você, porque você é uma prostituta, você já teve uma filha solteira. Aquilo, assim, me chocou de uma tal maneira, eu não conseguia namorar ninguém mais. Então, assim, foram desacertos, fui tocando a minha vida, até o dia que eu conheci o que hoje é o meu marido. Nós estamos casados há 30 anos. Eu o conheci no mês de setembro, eu pedi em casamento em outubro, um mês depois, eu achei que ele era o homem da minha vida. Eu falei, é com ele que eu vou me casar, e eu pedi ele em casamento mesmo. E ele aceitou. A partir desse dia, mudou a minha vida mudou assim, de nada para tudo. E foi o meu grande parto começar a chegar para ele e falar que eu tinha que falar a verdade para ele. Eu não podia me casar com ele sem ele saber da minha história, porque eu estaria mentindo para ele, né? Eu falei, bom, eu vou arriscar, se eu perder, eu desisto, eu não quero mais, acabou. Eu não quero mais saber de ninguém. E eu chamei ele, falei, a gente precisa conversar, é assim, assim, contei minha história para ele. Ele olhou para mim, e qual o problema? A partir daquele dia, ele virou o herói da minha vida, porque ele me aceitou exatamente com o que tinha acontecido, com tudo. Para ele não fazia diferença nenhuma. E assim, nós casamos, tivemos uma outra filha, porque eu pedi a Deus, ao Pai Universal, que Ele me desse uma outra filha, me colocasse outra filha no lugar da que eu tinha perdido, porque para mim estava perdido. Eu nunca mais veria vê-la.
E realmente ele me deu uma outra filha. 10 anos depois. Eu tive uma outra menina que nasceu com cabelo pretinho, muito cabeluda, e eu chorei largada o dia que ela nasceu, porque eu estava voltando há 10 anos. Nesse espaço de tempo, eu nunca deixei de pensar na filha que eu doei, nunca em nenhum momento. Eu sempre pedi a Deus que ela estivesse bem, que ela estivesse feliz, mesmo que eu não a visse, mas que Deus acalmasse o meu coração, que ela não sofresse, porque eu queria que ela estivesse bem. E se um dia o Pai me desse a oportunidade de eu poder vê-la novamente, antes de eu fechar meus olhos, essa era só a minha vontade. Passou-se o tempo, meu casamento foi indo bem, graças a Deus, minha filha cresceu. E um dia comecei a ficar agoniada. Eu já estava com uma filha adolescente e eu conversei com meu marido, eu falei, eu já estava entrando na internet, eu não sabia mal usar o computador, eu já estava com 44 anos. Eu só sabia mexer em teclados com uma máquina de datilografia, que foi como eu aprendi, né, a escrever. E meu marido comprou um computador e eu comecei a reaprender novamente, porque a minha fixação era encontrar a minha filha. Virou que eu achava que com a internet eu ia conseguir achá-la. A minha busca por ela sempre foi incessante, né? Eu cheguei a meu marido, na época nós tínhamos um Fusqueta azul, que a gente precisava viver empurrando aquele bendito Fusquinha, porque ele vivia quebrando, coitado. E eu queria ir até o hospital e eu falei dessa minha vontade para ele. Eu falei, eu queria pelo menos passar lá na frente para... Sabe quando você tem medo de você perder a sua memória, aquela memória que você tem, de você nunca querer esquecer? Então eu queria passar na frente do hospital para eu relembrar, eu chegando do hospital, eu entrando no hospital com o médico. Para mim aquilo era como se alimentasse a minha vontade de encontrar. E meu marido chegou a me levar mesmo até o hospital, nós ficamos rodando de Fusqueta lá, colocamos R$5 de gasolina, na época nem eram reais, não lembro o que era, e a gente ficou rodando lá no hospital só para eu olhar e relembrar, né? E eu voltei para casa, ainda voltei lá uma outra vez, foi quando o hospital já tinha fechado. Foi quando eu perdi até as esperanças, eu falei, e agora? Como que eu vou encontrá-lo? Até aí eu não sabia nem por onde começar. Foi quando começou a internet, que começou aos pouquinhos, né? O pessoal começou a... E meu marido comprou um computador para mim, eu não sabia nem como é que mexia num mouse. Eu começava a mexer no mouse e a setinha lá em cima voltava de novo, mas eu insisti, meu marido deixava tudo anotado num caderno para mim, como que eu ia fazer, né? Se acontecesse algo de errado e se uma coisa que eu não conseguisse, eu esperava ele chegar à noite. Ele me explicaria tudo novamente. E eu com aquela fé de que eu ia aprender a mexer no computador porque eu ia encontrar minha filha. De uma forma ou de outra. Fui aprendendo. Aí teve um dia que eu escrevi uma carta para uma pessoa que fazia buscas de filhos desaparecidos, de crianças, né, mães que tinham doado filhos. Eu falei para ela, olha, eu só não posso aparecer. Eu não posso aparecer porque essa história minha família não sabe, ninguém da minha família sabe. Pouquíssimas pessoas sabem da minha história. Então eu não me sentiria à vontade como se fosse a minha vida estivesse sendo invadida, né? Porque críticas você sempre vai receber por medo, por tudo, pelo que meu pai era, meu pai ainda estava vivo. Eu tinha, não que eu não o respeitasse, mas eu não queria tocar numa coisa que ficou lá atrás, há 10, 12 anos. Mas eu iria procurar, porque agora eu tinha apoio do meu marido, né? E ele sabia de tudo, eu não escondi nada dele. E lá vou eu aprender a mexer na internet, conheci uma amiga do meu coração,
que ela foi assim o meu anjo. Através dela eu comecei a aprender a fazer buscas, contei minha história para ela e ela falou, olha, pode ficar tranquila que tudo vai ficar aqui comigo, eu não vou comentar nada com ninguém porque eu tenho um código de ética a respeitar. E tudo isso eu aprendi com ela, o que eu sou hoje. Eu comecei a fazer buscas, comecei a procurar e até um dia que eu achei uma família, a minha primeira família, e aquilo me deixou mais feliz. Eu falei, nossa, eu consigo. Minha mãe tinha as irmãs desaparecidas há 56 anos. Eu achei toda a família da minha mãe. Aquilo já me deu um outro ar. Eu fiz amizade com a Sandrinha. E a Sandrinha foi amor à primeira mordida. A gente sempre falava isso. Porque foi uma sintonia assim de... não sei explicar, essa amizade se formou para nós. E ela foi me ensinando como eu faria para fazer as buscas. Na época, a gente procurava por lista telefônica, por Google, por tudo que você puder imaginar, para poder localizar uma família. E um dia ela me passou um caso e eu comecei a pesquisar. Então nós tínhamos na época uma lista telefônica, isso há 14 anos, tinha uma lista telefônica online, né, que você encontrava telefones que ficavam para todos verem, né? E uma mãe procurava o filho. E eu, procurando a lista telefônica, eu dei uma olhada, eu achei o filho, achei aquele nome muito, né, parecido. Eu resolvi ligar no telefone. E não é que era o filho mesmo. Aí quem quase teve um troço fui eu, né? Porque aí eu tinha que avisar a mãe que eu tinha localizado o filho, que eu já tinha conversado com ele. E quando deu tudo certo, eu pulava, eu liguei para a Sandrinha, eu falava, eu consegui, eu localizei. Aquilo me deu uma coisa assim que eu falei, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. Comecei procura e achei minhas tias, mais casos, começaram a entrar mais casos, comecei a conversar com a Sandra, falou, olha, me explica como que eu faço, como que é assim, falou, olha, faz assim, 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 né? Você tem que respeitar o código das pessoas, você não pode passar números de documentos, então fui aprendendo um monte de coisas com ela. Essa família, depois, que esse rapaz que eu achei, a mãe quis me conhecer. Eu lembro que na época eu fui até a mãe e eu não esqueço o abraço dela. Ela chorava de um lado e eu chorava de outro e o filho ficava olhando rindo para nós duas, né? Porque ele estava desaparecido há 20 anos. Ele simplesmente não deu mais contato para a mãe. E esse foi o meu primeiro caso. Eu me entusiasmei, aí eu já não dormia mais, porque eu falei, não, vou adquirir novas técnicas, vou ver como, vou conseguir fazer, vou achar mais pessoas. Lógico, isso passou 2 semanas, 3 semanas, eu olhava, achei o segundo caso. O segundo caso, esse eu não esqueço, de uma filha que procurava o pai, que ela não via há 40 anos. Falei, nossa, esse eu vou tentar. Lá vou eu para a lista telefônica. Contactei o senhor, era o pai. Eu dava pulos de alegria na minha casa, porque eu falei, nossa, agora nunca mais eu deixo disso. Meu marido chegou em casa à noite, ele falou, pronto, perdi a mulher. Coitado, pior que ele perdeu mesmo, porque eu quase não tenho tanto tempo para dar atenção para ele. Mas aquilo me entusiasmou de uma tal forma que eu comecei e eu já aprendi a digitar mais rápido, eu aprendi a ligar e desligar o computador. Naquela época não tinha nem laptop, era aqueles de mesa enorme, mas eu já sabia fazer tudo isso. E aquilo começou a me dar uma alegria tão grande que eu falei, agora eu vou conseguir achar minha filha, porque não é possível. Com tudo isso que eu aprendi, imagine, não era nem 1/3 do que eu deveria saber, né? Mas aquilo me deu uma alegria imensa, que eu falei, agora eu consigo encontrar ela. Eu digitava de todas as formas, tudo que você podia, digitava a data de nascimento dela. Falei, quem sabe ela não... Porque a Sandrinha falou para mim, olha,
Tem filhos que procuram mães, então a gente faz uma busca ao contrário. Tenta ver se ela procura por você. Aí eu fiz a busca ao contrário. Busco mãe que doou filha em tal época, tal dia, tal ano, que nasceu em tal hospital. Nada, não aparecia nada. E eu tinha tido um branco, que eu não lembrava o nome do médico completo. Simplesmente tinha fugido o nome dele. O nome dele fugiu da minha cabeça. Nisso eu fui achando mais famílias, fui localizando mais famílias, fui fazendo mais amizades, fui conhecendo as pessoas. No final das contas virou o contrário. A Sandrinha era quem me seguia, porque eu tinha uma facilidade muito grande em fazer amizades. E com as pessoas mais de todos os lados que se pudesse imaginar. Então eu falei, agora nunca mais eu te esqueço, nunca mais eu te erro. E nós fizemos uma parceria muito boa. Um dia ela resolveu lançar um cartaz na internet de busca. E nós tínhamos um detalhe, nós não nos chamávamos pelo nome. Por quê? A gente não queria aparecer. Então, um dia ela brincando, ai tia, eu estou me sentindo a última bolacha do pacote. Ela virou a tia Biscoito. Eu virei a tia Xereta. Porque eu xeretava em tudo, tudo, eu xeretava em tudo. Então, virei a tia Xereta, tinha o tio Polícia, o tio Polícia até hoje é meu amigo, tinha um senhor de Brasília, já ele tem quase 70 anos hoje, somos nós três os mais velhos, né, dessas buscas todas, e nós fizemos um jogo de pessoas, um ajudava o outro, sabe, um colaborava com o outro. Aquilo eu comecei a me entusiasmar e eu comecei a achar gente assim, não me pergunte como, mas eu achava pelo em ovo, mas eu achava a pessoa. E a minha busca desenfreada pela minha filha, né? Eu falei, não é possível, eu tenho que achar ela. Um dia, isso já tinham se passado 7 anos. Nada, eu não conseguia nada. Falei, gente, não é possível, já localizei tantas pessoas, por que ela eu não consigo? Por que justamente ela eu não consigo? Aí aquela vozinha lá no fundo, ainda não é a hora. Ainda não é a hora. Aquilo me deu uma paz aqui, que eu parei. Falei, não, eu vou parar, eu vou continuar fazendo, eu vou adquirir mais experiência para um dia eu poder chegar nela. Para um dia eu poder conseguir contactar ela. E passaram-se mais 6 anos. Eu tive a minha grande perda. Nisso eu já estava, o pessoal já me conhecia, as pessoas me procuravam muito, né? A Sandrinha ficou gravemente doente. A Sandrinha que é lastre. Ela ficou muito doente, ela teve um câncer. Nós ficamos 8 meses sem a Sandrinha para poder tratar de toda, né? Ela precisava fazer um tratamento muito pesado. E eu ali, tia, você vai ficar bem, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Ela tinha feito um cartaz para mim. Nesse cartaz, ela tinha colocado o ano, mãe procura filha biológica, assim, assim, assim. E jogou, na época, no antigo Orkut. E ficou lá. Quando surgiu o Facebook, um dia ela virou para mim, tia, está na hora de você colocar no Face. Eu falei, verdade, vamos colocar no Face. Coloquei no Face. Já tinha passado uns 3 anos, eu perdi a Sandrinha, ela faleceu 8 meses depois, foi assim uma grande perda para mim. Eu chorei por acho quase um ano da falta dela. E o que eu não gostava de procurar família biológica, mãe, pai, aquilo me incomodava muito, porque eu tinha que pensar que nem todas as pessoas, todas as mães que doaram seus filhos, tinham contado para os seus maridos ou para os seus filhos. Porque a minha filha, quando ela fez 15 anos, eu contei para ela que eu tinha doado uma filha e que ela tinha uma irmã nesse mundão de Deus por aí.
Quando ela completou 15 anos, eu contei para ela. E nem todas as mães contavam para os seus maridos. Eu tive um caso de uma moça que veio de Recife. Ela tinha me pedido para achar a mãe biológica dela, ela já estava com 32 anos. E ela queria localizar a mãe biológica dela. E eu localizei. Só que essa mãe, ela falava, em hipótese nenhuma, ninguém pode saber da minha família. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? Eu sem experiência, né? Eu não sabia, porque esses casos, era a Sandrinha quem tocava para frente. Eu evitava ao máximo de tocar em casos de famílias biológicas, mas aquilo parecia que começou a me seguir, né? A Sandrinha chamou minha atenção, falou, olha, está na hora de a gente jogar no Facebook esse cartaz. Falei, sim, com certeza. E colocamos o cartaz no Facebook. Continuei fazendo o meu trabalho, né, porque eu já tinha, assim, acalmado o meu coração para saber que um dia eu iria ter a chance de vê-la, né, de conversar com ela. Continuei minhas buscas, achei mais familiares, porque eu tinha pavor. Quando a Sandrinha se foi, eu fiquei meio perdida, porque eu não sabia. Família biológica, para mim, era um problema sério de busca. Eu morria de medo, eu tinha pavor, porque eu tinha medo de falar coisa errada para a pessoa, para a mãe ou para o pai, de causar brigas em família, né? Eu tinha muito medo. Continuei trabalhando, continuei fazendo, eu consegui alguma coisa a respeito da minha filha, eu consegui descobrir onde ela estava, mas eu não me aproximei. Eu sabia que ela estava bem. Essa foi a minha grande vitória. Eu sabia que ela estava bem, mas eu não sabia se ela era adotada ou não. Então eu fiquei quietinha, fiquei observando, sabia que estava bem, que corria tudo bem. Um dia eu recebi um inbox pelo Facebook. Quando eu olhei aquilo, eu tomei um susto muito grande. Eu falei, deve ser algum engano. Aquilo assim eu me senti completamente perdida. Eu me senti assim como se meu mundo estivesse virando de cabeça para baixo. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Uma moça me procurou, falou, olha, eu vi um cartaz com uma moça procurando uma filha que nasceu nesse dia, nessa data, nesse ano, com esse médico e nesse hospital. E essa moça sou eu. Eu já sabia, eu já tinha visto. Imagine como eu fiquei. Eu não sabia se eu sorria, se eu chorava, se eu me jogava no chão, eu não sabia, eu tremia, eu me sentia, nossa, falei, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Eu saí para passear com meu marido, contando, eu falei, olha, eu vou conversar, vou contar toda a minha história, porque eu comecei a conversar com ela, ver o que ela sabia, eu com aquele medo de me aproximar e de a família dela não me aceitar, ou ela não me aceitar, mas na verdade ela também me buscava. E eu achando que ela não sabia de nada. É um medo muito grande. Aliás, é um medo que acho que todo pai e toda mãe tem. Hoje eu aprendi a lidar com isso. Mas, no final de tudo, que nós conversamos muito, e mesmo eu duvidando que ainda fosse ela, e foi muito engraçado, porque ela é muito parecida comigo. Ela é parecida comigo no jeito de ser, ela é encrenqueira igual eu, meio, né? Ela é uma menina doce quando quer ser e ela é uma menina doce quando quer ser, ela é uma menina torrona quando quer ser. Eu comecei, depois que agora nós somos amigas, bom, começamos a conversar primeiro via Facebook, eu com receio, né? Não sabia o que ela sabia, eu tinha visto fotos, tudo, mas só muito de longe, então não sabia muita coisa. E ela falou, vamos conversar. Eu vou conversar com a minha família, né? Eu vou avisar que eu achei você, porque ela me achou através do cartaz que nós postamos.
há 14 anos atrás. Aquele cartaz que eu sempre falo para todo mundo, olha, faz assim, faz assado. Eu não sabia que ela me buscava. E conversamos muito via Facebook, depois via celular, depois via Zap, né, como a gente chama. E eu, mesmo assim, eu falava, mas será que é mesmo? Será que é? Porque em alguns casos que eu vejo, você vê que não tem nada a ver, que realmente não é aquilo. Eu falei, meu Deus, será que comigo vai ser assim? Aquele medo de que de repente não fosse. Aí nós marcamos o encontro. Vamos nos ver, você vai conhecer a minha família. Aí, de repente, eu vejo na frente do meu portão uma cara igual à minha. E o marido dela sorridente atrás, quando eu olhei, que eu bati o olho assim, nossa, eu dei um grande abraço. Um abraço de mais de 30 anos, que eu não pude dar quando ela nasceu. E assim, eu não acreditava que eu estava abraçando a minha filha, que eu procurei tanto, tanto, tanto. E ver que ela estava ali na minha frente, linda, grande, maior do que eu. Foi uma emoção, assim. E hoje eu sei o que toda mãe e todo pai sente quando vê aquele filho que ele sonha tanto. Eu sei o que é isso, eu vivi isso, porque eu vi ela na minha frente, quando eu já tinha desistido de tudo. Quando eu falava, eu não vou mais conseguir, como que eu vou chegar nela um dia, como que eu vou falar com ela. Mas só de saber que ela estava bem, eu estava feliz. Mas sem poder dar um abraço, e aquele abraço que eu dei nela foi o melhor abraço do mundo. Foi o melhor abraço do mundo. Depois de mais de 30 anos, ela estava ali e eu abracei ela muito. Começamos a nos conhecer, a conversar. Comecei a ver que ela tem muito, muito, muito de mim. Até o dia de conhecer a família dela, que ela tem uma grande família. De eu abraçar a mãe dela e agradecer a mãe dela. Eu agradeci a mãe dela, nós parecíamos duas bestas, uma agradecendo a outra. Ela por ter criado, e eu falava para ela, ela é sua filha. Eu nunca vou tirar ela de você. Isso foi no aniversário dela, da minha filha, da nossa filha. Eu conheci o pai, conheci a mãe dela, conheci a irmã, cunhados, sobrinhos. Ela conheceu a irmã, ela conheceu meu marido, que hoje ela chama de pai. Ela conheceu a minha família e hoje nós estamos aí. Cada dia eu vou conhecendo ela um pouquinho. Uma vai vendo a outra, porque nós somos muito parecidas, tanto em gênio, em questão de pensamentos, de tudo, a gente é muito parecida. E eu não esqueço uma frase da mãe dela, que falou para mim, a mãe dela, sempre que ela me encontra, ela fica olhando para mim e ela começa a rir. Porque ela fala assim, eu vejo a Lília mais velha, eu fico vendo a Lília daqui a alguns anos, cada vez que eu te vejo. E ela um dia falou uma coisa muito engraçada para mim, né? Ela falou, olha, a Lília, quando ela era muito pequena, ela sempre foi encrenqueira, briguenta, brigava com a molecada, fazia cada encrenca, cada confusão. E eu lembrando que eu também fazia a mesma coisa, né? Eu saía na porrada com os moleques por causa de pipa, por causa de bolinha de gude, por causa de papagaio, de tudo, de figurinha no bafo. E a Lília fazia a mesma coisa. E a mãe dela é evangélica, ela foi criada, né, seguindo a coisa deles, né, do evangelho deles. Ninguém falava palavrão em casa, ninguém arrumava briga, mas a Lília falava onde que essa menina aprendeu tudo isso. E ela descobriu que era tudo de mim quando me conheceu. Briguenta, encrenqueira e boca suja. Desculpa, gente. Fala
falando, tá no DNA, não sabia. Tá no DNA, cara. Se, né, começar a fazer um mapeamento do DNA, tá lá, né? Tá no DNA, é sério mesmo. A mãe não sabia onde ela tinha aprendido todos aqueles palavrões. Onde? A gente não ensina isso para essa menina. Aí a mãe dela, quando me conheceu, descobriu por que era. Transmissão de pensamento, né? Por que era? Encrenqueira, brigava. Nossa, e ela fazia, uma amiga dela de infância, falou assim, nossa, ela realmente é sua filha. Porque a Lília, ela disse que a Lília, ela saía pegando legumes na casa de todos os vizinhos e essa amiga falou, nós vamos fazer sopa para dar para os moradores de rua. Ela saía arrecadando legumes, tudo para fazer uma sopa para a noite e dar para os moradores de rua. Então, realmente está no genes, né? Um coração meio mole, um coração meio, sabe, assim, que parece brava por fora, mas por dentro é uma manteiga derretida, que não é tão dura quanto parece, que tem um sentimento muito grande, muito enorme. Essa é minha filha hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa, ao longo desse período de buscas aí, primeiro eu queria que você falasse exatamente durante quanto tempo você buscou. Eu sei que foram uns 30 anos, mas que você, de fato, a partir do momento que você tomou a decisão, quanto tempo foi, né, o início? Você falou que o cartaz ficou quantos anos? 14 anos. 14 anos. Então foi esse, o cartaz foi o primeiro? O cartaz, na verdade... Ou antes do cartaz não, você não. já tinha saído? Antes do cartaz eu procurava. O cartaz, na verdade, ele foi feito em 2006. Na verdade, o cartaz ficou 10 anos rodando pela internet. Foram 10 anos. Mas eu já buscava há 14. A ideia do cartaz, depois quando a Sandrinha falou, olha, eu vou fazer assim, assim, né? Vamos melhorar, vamos colocar, sem colocar seu nome para não te expor, porque eu não queria realmente me expor, né? Porque, infelizmente, as pessoas, elas são muito boas em julgar. Só que nenhuma dessas pessoas vive a pele da outra. Nenhuma pessoa se coloca no lugar da outra. E é o que eu faço hoje. Eu sempre, quando eu vou fazer uma busca, que uma mãe vem me dar uma satisfação, eu falei, você não precisa me dar satisfação nenhuma. Cada um sabe onde está a sua dor. O fato de você ter doado o seu filho não significa que você é uma má pessoa. Aí eu pergunto para a pessoa, você me acha uma má pessoa? Ela falou, de jeito nenhum, você é um anjo. Eu falo, não, eu não sou um anjo. Eu não sou um anjo, tanto que eu também doei minha filha. Eu fiz a mesma coisa que você fez. Aí a pessoa para e fica, você? Eu falei, sim. Porque antigamente eu tinha muita vergonha. Porque na época em que eu era uma prostituta. Imagine, uma mãe solteira é uma prostituta. Né? Uma mãe solteira nunca mais vai ficar vadiando na rua, nunca mais vai achar ninguém que queira casar com ela. Por quê? Porque ela já é uma mulher da vida. Muitas pessoas viraram há muitos anos mulheres da vida, né? Justamente por conta disso. Os pais, a família, todo mundo, simplesmente porque ela teve um filho, ela virar uma mulher da vida. E eu não virei nada disso. Antes de encontrá-la, durante o tempo que você procurou, quantas pessoas apareceram e que você, por alguma razão, suspeitou que pudesse ser a sua filha? 2. Fala um pouco sobre isso. Uma eu gravei muito, ela não fala mais comigo hoje. Sinto muito, eu fiquei muito triste por isso. Porque ela, não sei se ela não aceitou que eu... Porque eu falei que o dia que eu batesse o olho na minha filha, eu ia saber, né? Eu acho que meu coração ia me avisar. E essa menina, ela era muito parecida comigo, assim, de feição, né? Falei, é ela, mas não era. Mas eu cheguei a conversar com ela, a Sandrinha me apresentou ela e conversamos muito. Falei, a gente pode fazer um exame de DNA para vermos, coisa que eu não cogitei com a Lília, não precisava. Com essa moça, sim, eu fiquei ainda, sabe aquele medo, eu falei, não vou me entusiasmar, não vou me alegrar, porque se não for ela, eu vou sofrer muito. Então eu acabei até adiando o exame de DNA. E no fim foi bom que a gente não sofreu, porque ia dar negativo, porque ela realmente não era minha filha. E a outra é uma moça que se apresentou, mas ela se apresentou muito estranhamente para mim, né?
eu me apresentei com outro nome, com outra, eu tinha um outro, como se fosse um fake para eu não, justamente para eu não aparecer, né? E eu conversei, mas as histórias dela não batiam, data de nascimento, aí eu já tinha mais experiência, eu passei a procurar, eu pesquisei o nome dela e não tinha nada a ver. Só que ela não imaginou que eu fosse fazer isso, né? Ela tinha nascido numa época, numa data totalmente diferente e um ano totalmente diferente. Porque nessas histórias tem muitas enganações. Eu tenho uma amiga que ela procura filha já há quase 30 anos e eu já peguei 9 pessoas que tentaram enganá-la, dizendo que eram filhas dela. Entende? É muito, é desgastante, é frustrante e a pessoa, a mãe que procura, acaba sofrendo 3 vezes mais do que a própria busca, porque é muito dolorido. Quantas pessoas chegarem e falar, eu sou sua filha, e inventam um monte de história porque pegou sua história na internet para depois contactar com você. E a mãe começa a criar, essa minha amiga hoje ela tem sérios problemas. Então, tanto que ela não conversa com mais ninguém, ela manda diretamente para mim, ela e o marido dela. Já mandam diretamente para mim, porque eu aprendi a lidar com isso, né? E hoje eu faço o que eu não gostava de fazer, procurar filhos biológicos e mães biológicas. Eu me sentia incomodada com aquilo. E hoje é o que eu melhor faço. Só pegar uma deixa sua, porque você disse que ela, quando entrou em contato contigo, ela falou que, olha, nasci em tal hospital, com tal médico, tal dia, tal hora, eu sou sua filha, prazer, vamos lá. Uhum. Você não suspeitou? Não. Por quê? Não, suspeitar eu suspeitei. Suspeitar não. Fala um pouco mais sobre esse lado, O né, meu... desse cuidado, que como você já tinha então essa experiência Uhum. de pessoas aparecerem, tá dizendo que, né? É. Como que você se preveniu ou como foi a sua reação? O que você sentiu quando viu a foto dela lá? Você deu uma pesquisada no Face, você de repente... Quando eu vi a foto dela, eu achei ela muito branquinha para ser minha filha. Até questionei ela isso na época, a gente assim conversando. E vinha uma coisa na minha cabeça. Como que pode? O médico não pode ter doado uma mesma menina, nascida no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo hospital? É impossível isso. Quando nós começamos a conversar, eu sabia, né? Eu sabia como ela, eu queria uma foto mais de perto, eu queria para eu ter aquela, sabe, aquela certeza mesmo, já tinha visto, já sabia mais, e ela naquela dúvida, porque eu queria ver de pertinho o rosto. Então ela começou a mandar foto. Ela mandou primeiro a carteira de motorista dela, depois ela mandou uma foto dela com o marido dela, e foi vindo as fotos, né? E aí ela mandou uma foto de uma certidão de batismo dela. Quando ela me enviou a certidão de batismo, eu bati o olho lá e eu vi o nome do médico que fez o meu parto. Ele era o padrinho dela. Para eu não tirar todas as dúvidas mesmo, para não restar mais nenhuma dúvida, eu fui pesquisar, eu estava com o meu pesquisador aberto. Quando eu bati o olho, que eu vi o endereço, eu comecei a gritar pela casa, que era a minha filha, ela é minha filha, meu marido chegou. Eu gritava, eu parecia uma louca, ela é minha filha, ela é realmente a minha filha, ela realmente é minha filha. Naquela hora, eu tive certeza absoluta, a minha vontade era de eu sair, ir até a casa dela. Nossa, eu não sabia o que pensar, eu e meu marido saímos chorando na rua, porque ele participou todos esses anos e de repente ele viu a confirmação de que realmente era ela. Ele saiu chorando, nós fomos levar as cachorras para passear e ele chorando junto comigo, a gente de mãos dadas. A gente de mãos dadas, até aí eu não sabia que um dia ela iria ser outra filha dele também. Porque hoje ela chama ele de pai. E ele fala para todos que ele tem 2 filhas. Ele assumiu ela como filha e considera ela como filha mesmo.
Olha, ligou para a filha, liga para uma, liga para outra, o que vai dar para uma também vai dar para outra. Vai sair para comprar um presente para uma, tem que comprar igual para outra, sempre. E para os dois genros mala também, né? Mas essa minha história, nenhuma mãe deve se condenar, como eu me condenei uma vida inteira. Eu me achava suja, porque eu tinha sido mãe solteira. Eu me achava que se eu fosse uma prostituta, porque eu fui criada com esse tabu de que mãe solteira era uma prostituta. Eu achava que eu nunca ia ter direito à felicidade, porque eu era uma mãe solteira. E eu vi que o Pai Universal um dia resolveu que eu merecia todos esses presentes. Quando eu comecei minhas buscas da minha filha, quando eu comecei a localizar, cheguei a bater os 3 mil famílias localizadas. Hoje eu já perdi as contas, não sei quantas famílias são mais. Mas um dia eu acho que ele decidiu que falar assim, agora é a sua vez, o seu prêmio, você fez a sua parte. Então ele deu o meu grande prêmio. E eu fiz o juramento de continuar até o dia que eu fechar os meus 2 olhos. Até o dia que eu não conseguir mais enxergar. Aí eu paro. Enquanto eu tiver forças e conseguir manter o que eu mantenho, eu vou continuar com esse trabalho. Buscar mais famílias, mais pais, mais mães, mais irmãos, e cada encontro de uma família, as pessoas me mandam fotos, me mandam pôsteres. Para mim é uma alegria imensa, porque eu sei o que eles estão sentindo. É a alegria que eu senti também. Como que está hoje a relação? Como que vocês tiraram o atraso? A gente se fala, a gente conversa, a gente vai se conhecendo, acho que a gente já até se conheceu, coisa de mãe, de filha, a mãe dela também, né, a gente se encontra sempre. Eu sempre falo a mãe dela, porque ela é a mãe dela, e eu também sou a mãe dela. E ela tem orgulho de apresentar para as pessoas, esta é minha mãe e esta é minha mãe. Aí, às vezes, as pessoas não entendem como, você tem 2 mães? Sim, eu tenho 2 mães. Essa é minha mãe adotiva, essa é minha mãe biológica. Sabe, o orgulho de ela ter, de ela apresentar meu marido como o pai dela. Ele se sente orgulhoso, eu me sinto, sim, que Deus me deu um prêmio muito grande, de me dar ela como filha e me dar ele como marido. E a minha filha também. Ele me deu uma grande família, afinal, porque agora, além da minha família, eu também tenho a dela, que me trata como pessoa da família. É isso. Mudou alguma coisa na sua vida depois que você... Mudou tudo. Eu durmo em paz, porque eu sei que a minha filha está bem, porque eu sei que ela está feliz, porque eu sei que ela é um eu mais novo. Então eu sei que ela vai ser gente grande, mesmo assim com genes muito parecidos, mas a gente sempre tem um coração mais mole, um coração mais mole do que o habitual. Mas eu me sinto em paz, porque eu sei que ela está bem. E mesmo que eu não pudesse falar com ela, que eu não pudesse vê-la, se eu pudesse vê-la só de longe, só de saber que ela estava bem, para mim seria suficiente. Eu não tenho esse egoísmo. É isso. Quando ela apareceu, seu pai era vivo ainda? Meu pai não era mais vivo. Meu pai já faleceu há 15 anos. Eu gostaria muito que ele estivesse aqui, porque hoje eu não teria mais medo. Assim como eu cheguei, fui para minha mãe é viva, eu fui para minha mãe e falei, esta é sua neta. Eu gostaria de ter feito isso com meu pai, principalmente para ele, porque por toda a ignorância, aquele jeito dele, mas eu sei que ele queria me proteger. É o que a gente quer fazer. Quando a gente é mãe, a gente sabe, né? Ele queria, na verdade, me proteger, e eu não entendia. Mas eu gostaria hoje de apresentar, e eu tenho certeza que ele teria um orgulho enorme, de ele olhar e falar, poxa, mais uma neta. Mas, infelizmente, ele já se foi há muito tempo. Mas
de repente, de onde ele está. Eu tenho certeza que ele sabe, de alguma forma. E a sua mãe, como foi quando ela reagiu? A minha mãe abraçou, beijou. Minha mãe fez aquela coisa toda, né? Como a minha mãe já é uma pessoa já bem idosa, ela já tem 86 anos, né? Eu achei até que ela ia ficar assim, meio, né? Não, ela abraçou ela, paparica ela agora, paparica o genro, aquela coisa. Agora são 2 netos a mais, né, para ela. Para ela é normal, mas assim, para o meu pai, eu gostaria muito de ter podido apresentar para ele, hoje sem medo, de olhar para ele e falar, pai, assim, 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 foi por isso, por isso, por isso, por isso. Explicar o porquê. Mas um dia eu falei com meu pai que eu entendia. Um dia eu falei, acho que 1 ano antes dele falecer, eu li uma história. Eu falei, pai, eu sei por que o senhor fazia tudo aquilo, o senhor queria me proteger. Hoje eu entendi. Infelizmente, antes eu não entendia isso, né? Você chegou a tentar falar com esse médico depois que você resolveu começar a procurar por ela? Falei com ele. Você chegou a falar? Sim, Antes agradeci. de encontrá-la? Não. Falei depois que eu encontrei, ela me apresentou, ela ligou para ele e eu agradeci ele. Ele lembrou de mim, perguntou da minha vida, como eu estava, né? Ele já é um senhor hoje, já idoso, e perguntou como eu estava, conversamos muito, e eu só tive agradecimentos a ele, porque ele deu ela para uma boa família. Isso para mim era o mais importante. Então ele foi o intermediador de tudo isso, né? Melhor coisa que ele fez. O dia do nosso primeiro encontro, ela apareceu no meu portão, ela e o esposo dela. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para ela e dizer, eu te procurei uma vida inteira. E dar um grande abraço, né? Que era um abraço de tantos anos que eu nem imaginava que um dia eu ia poder fazer isso, mas aí hoje está aqui o meu pacotinho e o grande abraço. E cadê o abraço? Oh, bebê! A coisa mais... Você falou para ela mesmo na hora que você viu pela primeira vez? A primeira vez que eu vi, eu te procurei a minha vida inteira. Continua abraçado, pode ficar abraçadinho. Filho! Você com os dois, né? Só um só, do outro lado. Oh, meu Deus do céu, meu bebê. Repete, o que foi que você falou? Você não foi só isso que você falou, você falou mais coisas. Foi isso que eu Cara, uma falei. noite toda conversando. Eu te procurei uma vida inteira. Essa frase eu nunca vou esquecer, porque foi uma vida de busca. Foi uma vida inteira de Em algum buscas. momento você se arrependia do que você tinha feito? Sim, lógico. Mas nós duas chegamos a uma conclusão, que nada acontece por um acaso. A conclusão que nós chegamos é que há tantos anos atrás aconteceu isso para que hoje eu fizesse mais de 3.000 pessoas, famílias felizes. Porque se eu não tivesse doado ela, hoje eu não estaria fazendo esse trabalho, não teria localizado tantas famílias. Então, nós encontramos um porquê, né? Uma explicação, que seria a melhor explicação. Não tem como. E de repente, aí um dia, veio o meu prêmio. E meu prêmio foi ela. E você, o que você falou pra ela? Na verdade, quando eu entrei na casa dela, ela começou a chorar e eu comecei a rir, né? Na verdade, assim, eu vivi uma história que era contada por alguém. E dessa vez eu estava vivendo a minha história. Não era alguém que estava me contando algo. Eu estava vivendo ela. Então acho que foi o melhor momento da minha vida, né? Mudou a minha história. Né? Mudou a minha vida toda. Tá brilhando de novo, tá suando o olho novamente? Tá calor, né? Mas você chorou também. Um pouquinho. Não, chorou. Você procurou por ela durante quanto tempo? Na verdade,
quando eu atingi uma maturidade, né, com uns 12, eu fiquei sabendo aos 7 anos, mas eu comecei uma busca aos 12 anos, mas era muito difícil o acesso, não é como hoje, como tem internet, né, na época a gente não tinha isso. O recurso máximo que você teria, ou era você procurar alguém que aparecesse na televisão, que localizava pessoas desaparecidas, que eram diversas na época, né, ou torcer para Deus colocar no caminho, né? E foi do jeito dele, ele colocou no caminho, né? Então, mas foi uma vida toda sem saber uma verdade. Todo mundo contava uma história, mas não era não a verdade, né? E como meu padrinho, eu não tinha contato com ele, então ele seria a minha única chance. Até o dia que eu saí até de férias do serviço, saí com esse objetivo. Foi as férias que deu tudo errado, mas deu tudo certo, né? Saí com o objetivo de procurá-lo para tentar pegar alguma pista, né? E nesse meio tempo eu não precisei nem falar com ele. Foi quando eu achei o cartaz na internet e foi onde comecei a procurar quem publicou o cartaz. E onde eu cheguei até ela. A sua família materna, eu acho que não chegou a sua família Adotada. Família adotada. Ela não chegou a conhecer você, né? Na época não. Antes de chegaram a te conhecer, né? Era só o médico que te conhecia. Só. Eles falavam, de repente, pelo que o médico contava, talvez, eles falavam para você alguma coisa sobre a sua mãe, se ela era de São Paulo, se não era, o que ela era? Não tinha essa informação. A única coisa que eles falaram é que era uma mãe que não tinha condições de criar a filha, né? Estava procurando alguém para doá-la. Como a minha família, a minha mãe havia passado por perda de 2 filhas recém-nascidas, que nascia, morria. Passou 1 ano, nasceu, morreu. O mesmo médico que fez o meu parto, que era o médico dela, foi o que fez o parto dessas meninas, né? E ele viu o desespero da minha mãe de perder 2 filhas seguidas da outra. E foi onde ele perguntou. Isso tudo eu soube agora, né? Se ela gostaria, né? Que tinha uma mãe que não tinha condições de criar a filha e se ela gostaria. Aí na hora eles aceitaram. Então quando eu nasci, eles já me pegaram, me registraram, fizeram toda a documentação, né? Mas não teve um contato. Ela só teve contato com o médico. E nunca foi contada uma história certinha, né? Sempre foi uma mãe que não tinha condições de cuidar da filha, né? Então eu cresci, só fui saber mesmo com os 7 anos de idade, né? O fato, né? E você nasceu meio que com uma missão, né? Então, para essa outra mãe de confortá-la, de ser esse acalanto, né? Para ela. Como que era para você se ver dessa forma? Você se via dessa forma? Então. De repente isso era para você um alento, sabe? Tipo, eu não tenho a minha mãe biológica, mas eu sou amada e tenho uma outra família que é ótima. Então, na verdade, assim, questão de amor, né? Não tenho nem que questionar, né? É o privilégio de ser muito amada, né? Mas faltava algo. Eu tinha uma história e no dia que me contaram da adoção, parece que abriu um buraco assim, falou, tá faltando alguma coisa, né? E eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de crescer com a minha família que sempre falou que para dar também tem que amar. Então assim, eu nunca aprendi, nunca questionei ou julguei a minha mãe por ter me dado, não, nunca houve. Pelo contrário, eu sempre fui o privilégio de ser muito amada, mas faltava algo. Só que não existia possibilidades de achar, porque eu tinha que localizar o meu padrinho que há muitos anos eu não via, muitos anos não tinha contato mais, eu tinha que localizá-lo, não existia possibilidade, não existia como, né? E a chance dele contar, às vezes falar o nome, ou algo, até na época eu não sabia se ele lembraria disso, né? Era muito difícil, então não tinha respostas, né? Não tinha uma direção, né, para estar indo. Você pensava, por exemplo, como sua mãe poderia ser? Você sonhava com isso? Você pensava, tinha medo que de repente ela já nem estar viva mais? Ou não estar em São Paulo, estar totalmente inacessível? Então, a minha preocupação era, poderia ser dela não estar viva e outra,
de não estragar a família. Porque eu não sabia se ela tinha contado para a família dela. Então eu também teria que ter muito cuidado se achar algo de me aproximar. Porque ela também não tinha esse direito. O direito de invadir a vida dela, não sabia se o marido ou se tivesse filhos, se sabia da história, né? Então eu teria que me aproximar com muito cuidado. Então esse sempre foi também assim o meu receio, né? Porque o intuito era só juntar, não queria criar nenhuma confusão em questão, né? Tem que respeitar isso, né? Eu tinha que respeitar isso. Seu marido te apoiava nessa busca? Você desabafava com ele em algum momento sobre isso? Sim, por milhares de vezes ele falou assim, não, a gente vai ter que achar um jeito, vamos procurar em alguma situação, algum lugar, né? Várias vezes eu descobri o endereço do médico do meu padrinho, né? Ele falou, vamos na casa dele. E foi justamente nessas férias, o combinado era de ir na casa dele, né? A gente pesquisou no Google, conseguimos achar bonitinho as coisas, e a gente ia. Só que estava dando tudo errado, tudo. Ele começou a ter muito serviço, não conseguia sair, nós não conseguíamos ir, era uma viagem de certa forma, né? E não estava dando tempo disso. E a minha preocupação é que minhas férias estavam acabando e nada tinha acontecido, né? Até achar, sem assim, no Google, um post, né? E eu procurei muitos anos, eu entrava no Google, na internet, eu acessava, colocava menina nascida em tal ano, nunca apareceu nada, nunca. Apareceu naquele dia, só, foi a única vez, foi naquele dia. E foi muito engraçado, ao mesmo tempo foi muito engraçado, foi chocante, foi tudo, foi uma confusão de sentimentos, né? Isso é muito bom. Como que é para vocês hoje? Como que é para você hoje essa convivência? O que vocês fazem juntas? O que vocês conversam? Como que é a relação de vocês hoje? É muito boa, virou a minha amiga, né? Então, assim, virou uma família só. Quando tem um churrasco, é todo mundo junto, não tem divisão. Quando é uma viagem, é todo mundo junto. Então, assim, hoje, se meu cunhado planeja alguma coisa, liga para Lindalva. Então, junta todo mundo. Virou uma única família. Acrescentou, cresceu, né? É muito bom. Você está se sentindo completa hoje, feliz, realizada? Sim. Muito. Muito. Coitado do meu marido, mas eu estou muito feliz. Né? Agora ele tem que aguentar tudo em dobro. Né? 2 sogros, 2 sogras, né? Muito feliz. Muito bom. É isso. Um beijo. É meu bebê. Eu chamo de meu bebê. É, bebezão, né? É.